Olá pessoal, bem-vindos a esta nossa nova análise. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo no contraste gritante que existe entre aquele exagero gigantesco promovido pelos bilionários da tecnologia e a nossa realidade econômica de fato. E, mais importante ainda, a gente vai descobrir o que realmente constrói a riqueza e a resiliência pessoal na prática. Tem muita, mas muita informação sobre tecnologia rolando por aí, o que muitas vezes só distrai do que importa de verdade. Então, bora direto ao ponto para clarear tudo isso. O nosso roteiro de hoje funciona literalmente como um funil. O ponto de partida é uma visão bem ampla sobre forças globais, como a inteligência artificial e a geopolítica. E aí a gente vai descendo sistematicamente até chegar em estratégias muito práticas e pessoais, focadas em alcançar independência financeira e significado real para a vida. Bom, nossa primeira parada, o choque de realidade da inteligência artificial, separando o exagero dos dados reais de emprego. A gente ouve o tempo todo grandes executivos pintando um quadro super apocalíptico de destruição total de empregos, sabe? A narrativa principal que vendem sem parar é de que o trabalho humano em breve vai ser totalmente obsoleto. É como se o ser humano estivesse prestes a ser completamente apagado da equação produtiva. Mas olha só, quando a gente bate essas previsões de fim do mundo com a realidade do mercado, a história é bem diferente. O desemprego geral está na casa dos 4,5%, historicamente baixo. E a criação de novos negócios simplesmente dobrou nos últimos 10 anos. Aquela ideia de que só os monopólios iam sobreviver não está se confirmando. Até profissões que o pessoal jurava que iam sumir da noite para o dia, tipo programadores e médicos radiologistas, estão vendo a demanda e as vagas de emprego aumentarem absurdamente. Então, a grande sacada dessa primeira parte é a seguinte. Em vez da pura destruição de empregos, a história nos mostra que essa tecnologia age como um baita suplemento. Basicamente, a gente está vendo o mercado de trabalho sendo remodelado, onde a verdadeira vantagem competitiva é ter fluência no uso da inteligência artificial. Não é o fim do trabalho, de jeito nenhum. É só uma transição de habilidades. Descendo um pouco mais no nosso funil, vamos para a parte 2, falsos ídolos da tecnologia e a economia por trás dessas previsões catastróficas. A gente tem a tendência de elevar esses líderes de tecnologia a um status quase mitológico, né? Na persona pública, eles sempre aparecem como grandes salvadores da humanidade, quase figuras divinas. Só que a realidade fiduciária, lá nos bastidores, é puramente mecânica e econômica. A função principal deles não é salvar o mundo. O objetivo real, no fim do dia, é maximizar agressivamente o valor para os acionistas e turbinar os lucros das empresas. Simples assim. E como isso funciona na prática? Para justificar aquelas avaliações de mercado multibilionárias e conseguir captar ainda mais dinheiro, eles precisam puxar o futuro para o presente, usando narrativas excepcionais sobre como a tecnologia vai mudar tudo. Só que, se a gente olhar para a história, desde as ferrovias lá nos anos 1800, passando pela eletrificação, internet e chegando agora na IA, o que geralmente acontece? Ciclos de gastos enormes em infraestrutura quase sempre vêm antes de correções pesadíssimas no mercado. A urgência do discurso raramente bate com os resultados econômicos imediatos. E isso nos leva à seção 3, Mudanças Globais e a Economia, onde a gente vê as vulnerabilidades no nosso cenário macroeconômico. Porque essas avaliações superinfladas da tecnologia acabam criando buracos na economia global. E aí surge a grande pergunta que domina o mercado agora. Será que a IA poderia ser o gatilho para a próxima quebra geral? Uma grande contração pode acontecer sim, e não só pelo excesso de investimento de empresas locais, mas sim devido a uma pressão de concorrência global muito mais estratégica. Imagina o seguinte cenário, o que a gente chama de ameaça do dumping de IA. Pensa só, se a China, por exemplo, desenvolve modelos de inteligência artificial de peso aberto, muito baratos, e despeja isso no mercado internacional, o que acontece? As grandes corporações nos Estados Unidos iriam abandonar na hora aquelas licenças caríssimas de IA em favor dessas soluções mais em conta. Imediatamente, aqueles monopólios perdem a base que sustenta seus valores astronômicos. E isso, pessoal, é o que poderia desencadear uma contração fortíssima, quebrando todo o mercado em volta. E pior, as ameaças vão muito além dos servidores de computador. Erros de cálculo e intervenções geopolíticas no Oriente Médio, como qualquer interrupção ali perto do vital Estreito de Hormuz, ameaçam bloquear ativamente o tráfego marítimo e o fornecimento global de petróleo. Até materiais básicos para fertilizantes podem ser bloqueados, gerando um potencial absurdo de insegurança alimentar. É uma pressão macroeconômica esmagadora, que acelera a inflação e espalha os riscos para o mundo todo. Com todo esse pano de fundo tenso, a gente chega na seção 4, o Manual da Riqueza e a Resiliência Financeira que a gente pode realmente aplicar.
Como a gente navega num mundo com ações supervalorizadas e tanta instabilidade, né? Bom, primeiro a gente tem que saber de que lado da moeda está. O pessoal mais velho, que já está na fase de colheita, acaba ficando vulnerável e com medo de choques no mercado, porque dependem da riqueza que já acumularam. Mas para a geração mais jovem, que está ativamente na fase de investimento e construindo capital, olha, uma queda brusca nos preços dos ativos pode ser, na verdade, uma baita oportunidade para comprar excelentes ativos com muito desconto. O método mais seguro para construir riqueza de verdade não é apostar tudo na grande ação de IA do momento. Exige disciplina. É o que chamamos de caminho lento. Baseia-se em cultivar habilidades muito bem remuneradas, automatizar as economias o mais cedo possível, investir pesado em fundos de índice bem diversificados e, o principal, colocar no máximo 3% em qualquer ativo único. É um roteiro intencionalmente devagar, todo movido a diversificação e juros compostos. Agora, aterrissando lá no fundo do nosso funil, chegamos à seção 5, a habilidade humana definitiva. Como prosperar nesse mundo altamente automatizado. E aqui a coisa fica fascinante, porque as habilidades essenciais para sobreviver não têm nada a ver com a tecnologia em si. Viver nesse mundo hiperconectado pelas redes sociais e algoritmos gerou ambientes sem nenhum atrito. O resultado? Uma crise severa de resiliência. Para se ter uma ideia, cerca de 42% dos homens jovens relatam nunca ter convidado alguém para sair cara a cara. Esse número ilumina perfeitamente o impacto do isolamento e o pavor de ser vulnerável que está tomando conta. No fim das contas, o grande divisor de águas entre o sucesso e a estagnação não é quem sabe codificar melhor. É puramente a capacidade de suportar a rejeição. Seja mandando um currículo para uma vaga que parece inalcançável ou tentando criar um novo laço social, o segredo é ter a coragem de tomar aquele não na cara, processar a dor do fracasso e no dia seguinte voltar a tentar com a mesma confiança. E essa noção nos leva direto para a questão do propósito. Numa época em que a tecnologia tenta o tempo todo nos forçar a ver cada relação como uma transação que tem que render algo otimizado, o propósito verdadeiro funciona exatamente do lado oposto. Ele está naqueles investimentos de energia onde o retorno financeiro é simplesmente zero, como a dedicação gigantesca de criar os filhos ou manter amizades que duram décadas. Abraçar esse tipo de conexão humana exige aceitar a vulnerabilidade de peito aberto. A belíssima constatação de que o luto é simplesmente o recibo do amor prova que toda aquela dor e angústia diante de uma perda só existem porque a gente teve a coragem de se importar profundamente com algo fora de nós mesmos. E nenhuma máquina, por mais avançada que seja, entende isso. E é com essa reflexão super poderosa que a gente encerra a análise de hoje. Enquanto a gente assiste as máquinas virarem mestres absolutas da eficiência técnica, existe a grande possibilidade de que a nossa maior vantagem não seja competir com os algoritmos. A nossa verdadeira força está em investir pesado em tudo aquilo que é profundamente humano e que simplesmente não pode ser escalado. Pensem bastante nisso. Um abraço e até a nossa próxima análise.